Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cartolândia FC. Me chamo Jonathan Marques e este é o vídeo de dicas da primeira rodada do Cartola FC. Vamos juntos escalar o melhor time possível para que você possa, em primeiro lugar, valorizar cartoletas, aumentar o seu patrimônio, mas ao mesmo tempo escalar um time de qualidade para que você possa ter a possibilidade de pontuar bem e imitar na primeira rodada. Vamos juntos? Pessoal, em primeiro lugar, vamos analisar os jogos da rodada. Essas são as partidas, da primeira rodada do Brasileirão 2026, que é o campeonato que rege o Cartola FC. Vamos analisar, ver os favoritos para essa rodada. Então, a primeira rodada começa com o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, que eu acho que é um jogo muito disputado, mas com favoritismo do Palmeiras. Internacional e Atlético Paranaense, que é um jogo muito bom para que nós possamos apostar em algumas peças do Internacional. O Internacional é favorito. Coritiba e Bragantino, que é um jogo. Curitiba, muita gente tem colocado o Coritiba como favorito, mas eu acho que é o oposto. Acho que o Bragantino é favorito para esse jogo. Pode ter uma peça ou outra que nós podemos utilizar. Vitória e Remo, que é um jogo um pouco difícil. O Remo está subindo para a primeira divisão. Acho que o Vitória é favorito. Podemos aproveitar algumas peças, mas não exagerar também. Fluminense e Grêmio, que acho que é um jogo muito difícil, mas com favoritismo por Fluminense. E vamos apostar algumas peças do Fluminense no nosso time. Corinthians e Bahia, que é um jogo muito complicado, muito difícil, mas eu acho que o Corinthians é favorito, só que não sei se nós podemos aproveitar algumas peças desse jogo. Chapecoense e Santos, que acho que é o melhor jogo da rodada. O Santos é muito favorito, tá? Inclusive, tem um jogador do Santos que está no nosso time, que é o Gabigol, o Gabriel. Tem que estar no time de todo mundo, tá? Mas nós vamos falar sobre isso quando formos escalar. São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo, jogo difícil, acho que não dá para apostar aqui. Vão correr. O Flamengo é muito favorito, na verdade, mas por ser primeira rodada, os jogadores do Flamengo muito caros, não é viável escalar. Mirassol e Vasco, jogo muito favoritismo interessante para o Mirassol. Vamos apostar algumas peças do Mirassol. Botafogo e Cruzeiro, que é um jogo. Cruzeiro, acredito que seja favorito. Gostaria de escalar alguns jogadores do Cruzeiro, mas fica um pouco difícil devido a ser a primeira rodada, jogadores caros, e o nosso objetivo é valorizar cartoletas. Escalar nosso time, vamos sem delongas, Não vou ficar falando muito, vamos para o que interessa. Esse é o nosso time. O nome do time é Cartolândia FC, canal. Se você quiser acompanhar nossas pontuações, esse é o nome do nosso time. Vamos escalar aqui o melhor time para poder valorizar em primeiro lugar. Então nós vamos focar, como eu disse no outro vídeo, em jogadores mais baratos, porque eles precisam de menos pontos para valorizar. Mas não é qualquer jogador barato, escalar jogadores baratos com potencial de pontuar. Porque às vezes um jogador perna de pau barato que você escale, que não vai pontuar, também não vai te trazer valorização. Agora, o importante é correr dos jogadores mais caros, porque eles precisam de muitos pontos para valorizar, tá? E é mais difícil alcançar essa pontuação. Então, ele precisa de muitos pontos para não perder cartoletas. E aí, conforme esses jogadores perdem cartoletas, você perde cartoletas também. E todo mundo começa cartola com 100 cartoletas. Então você tem que aumentar essas cartoletas, porque 100 é muito pouco. Você não pode chegar na segunda rodada com menos de 100. Já até aconteceu já há um ano, conseguimos recuperar, mas não é o ideal. O ideal é você valorizar. Às vezes até a pontuação pode não ser tão boa, mas o foco agora é valorizar e ganhar cartoletas. Então vamos lá. Esse é o aplicativo Parciais, eu gosto de escalar por ele, porque ele é um aplicativo que te mostra quantos pontos o jogador precisa fazer para valorizar, que é muito importante nesse momento principalmente. Tá? Eu gosto muito de escalar com base em dados estatísticos, só que ainda não temos esses dados. A partir da terceira, quarta rodada já vamos conseguir ter um certo padrão, então vamos poder analisar isso. A primeira rodada é difícil, vamos escalar muito pela questão do preço dos jogadores e pelo que eles estão fazendo nos campeonatos estaduais. Então vamos lá escalar nosso time, pessoal. Olha, eu começo pelo goleiro. Eu costumo escalar dessa forma, cada um gosta de um jeito, eu começo assim. Então vamos às dicas dos goleiros para a rodada. Olha, vou ser bem direto, eu já até coloquei aqui o filtro para mostrar os jogadores mais baratos, tá? Que nós vamos focar muito neles. E goleiro não tem muitas dicas não, vou ser bem direto. Goleiro tem que ser o Walter do Mirassol,
Tá? Já vou escalar aqui o Walter do Mirassol, tá bom? Porque é a única opção viável para essa rodada. Todo mundo vai estar com ele. Então é importante você ter também, para não ficar para trás se ele for bem. Né? E ele tá barato, 5 cartoletas. Então eu até vou voltar lá para mostrar para vocês. Ó, 2,7 o mínimo para valorizar dele. Ele precisa fazer 2,7 pontos para começar a valorizar. Então, ele se não tomar um gol, já faz 5 pontos, já valoriza muito. Então, tá vendo? Essa aqui é a questão importante de pôr jogadores baratos. Porque os goleiros mais caros, vou mostrar para vocês aqui um goleiro mais caro, por exemplo. O Hugo Souza do Corinthians, 11 cartoletas. Ele precisa de 5,9 para começar a valorizar. Então, ele vai começar o jogo sem tomar um gol, vai começar com 5 pontos. Nem assim ele vai estar valorizando ainda. Se tomar um gol, já era, vai perder muitas cartoletas, porque quanto mais caro, se ele for mal, mais cartoletas você perde. Agora, um jogador barato, se por exemplo o Walter não fizer os 2,7 que ele precisa fazer, fizer um pouco menos, ele não vai valorizar, mas não vai desvalorizar tanto, você não vai perder tanto. Agora, um goleiro caro, ele não atingindo a pontuação, ele desvaloriza muito, porque o mercado é dessa forma no início. Não, os mais caros tendem a cair de preço e os mais baratos tendem a subir de preço. Então, temos que ter isso em mente. Agora, se você falar, não quero o Walter do Mirassol, eu quero um outro goleiro. Aí, eu te indico aqui. Não é que eu indico, eu acho que não. Acho que tem que ser o Walter, tá? Mas se você achar que não, eu quero outro. O Rocher do Internacional. 8 cartoletas, precisa de 4,3 para começar a valorizar. Tá? É muito ponto, não acho que seja interessante. Tá bom? Então vamos com o Walter do Mirassol. Tá? E até lembrando, não esqueci de dizer, o mercado fecha quarta-feira, 6h59. Então escale seu time até 6h59 de quarta-feira. Vamos agora aos laterais. Vamos à posição de laterais. Um pouco difícil essa posição, tá? Aí tem aqui os jogadores mais baratos. Eu até disse pra vocês, né? Não escale qualquer jogador barato, só porque é barato. Por exemplo, esse Léo Derek do Atlético Paranaense. Precisa de 1,1 para valorizar. Mas é um perna de pau, é um jogo difícil. Tá? Um jogo complicado. Então não vale a pena. Vamos então. Vamos ver as opções. Tem o Daniel Borges do Mirassol, 4 cartoletas. Pode ser uma boa opção. Tem o Aguirre do Internacional, que é uma baita opção para rodada, tá? Só que eu acredito que ele não vai ser titular, tá bom? Eu acredito que não será titular, mas é uma baita opção. Temos também Luciano Juba do Bahia, é um bom jogador, mas o jogo é difícil, o Corinthians é favorito, então não sei se seria interessante, tá? Ele até foi escolhido o lateral bom e barato do campeonato. Acho que o pessoal não pensou nessa questão, né? Que o primeiro jogo ia ser difícil. Seria uma baita opção se fosse um outro jogo, né? Varela do Flamengo, muito barato também. Só que eu não indico, não acho interessante para essa rodada, tá? E aqui tem uma boa opção. Igor Vinícius dos Santos. Eu acho que é uma baita opção, Igor Vinícius dos Santos, tá? 7 cartoletas, precisa de 3,8 para valorizar. O jogo é bem favorável, tá? Pro Santos contra o Chapecoense, que voltou para a Série A agora, e com todo respeito é o pior time do campeonato. Então o Igor Vinícius vai estar no nosso time, 7 cartoletas. E aí, daqui para cima já começa a ficar mais caro, tá? Então já não sei se compensa tanto. Agora, como nós não temos tantas opções interessantes, eu vou escalar um jogador um pouco mais caro aqui. Juninho Capixaba do Bragantino. 4,9 para valorizar, 9 cartoletas, é um pouco caro. Mas é um grande jogador para cartola, um grande roubador de bolas, pontua muito no Cartola normalmente, tá uma baita opção contra o Curitiba. Então eu acho que jogo fora de casa é difícil, mas é uma boa opção e eu indico, e vai estar no nosso time. Pronto. Vamos agora para zagueiros. Vamos agora escalar nossos zagueiros, que é a posição que costuma ser a mais difícil do Cartola, né? Sempre. Os zagueiros não costumam pontuar tanto. Então vamos lá. Olha, eu acho que assim, temos algumas opções que podem se encaixar aqui. Tem o William Machado do Mirassol, pode ser uma boa. Tem o Freitas do Fluminense, 5 cartoletas precisando de 2,7 para valorizar. Tá bem escalado, pode ser uma boa. Tem os zagueiros do Internacional, mas eu acho que esses zagueiros que estão aqui não serão os titulares, então vamos ficar de olho, tá? Então não vou indicar. James do Fluminense, eu acho que esse aqui tem que estar no time de todo mundo. Se ele jogar, se for titular, e parece que vai ser, tem a tendência. Mas nós vamos ter a escalação do Fluminense antes do mercado fechar. James do Fluminense, 3,2 para valorizar.
precisa estar no seu time. Tem que estar no seu time e está escalado aqui no nosso time também. João Vitor do Mirassol, muito escalado também, é uma boa. Zé Ivaldo dos Santos, ótima opção também. Adonis Frias dos Santos, 6 cartoletas, tanto ele como o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo está mais escalado, mas o Adonis Frias eu acho que ele é uma melhor opção. Ele vinha pontuando muito bem no final do campeonato passado, pontuando muito bem mesmo, roubando muitas bolas. Então eu acho que ele é a melhor opção aqui do Santos seria o Adonis Frias. Eu acho que o segundo zagueiro tem que ser um zagueiro do Santos mesmo, porque o jogo do Santos é bem favorável contra o Mirassol. Agora aqui pra cima já fica muito caro, tá? Então compensa escalar nessa rodada. Então Adonis Frias, nosso zagueiro. Vamos agora ao meio campo. E aí, gente, é uma questão interessante aqui que é o seguinte. Eu disse pra vocês, é importante focar em escalar jogadores baratos. Mas eu sempre, todo ano, eu escalo um jogador mais caro, principalmente no ataque, né, para equilibrar, para ter um jogador que pode desequilibrar e me dar uma pontuação maior, mesmo que perca um pouco de cartoletas. Os outros, eu escalo os outros muito baratos e escalo um mais caro, para ser meu capitão, né, para ser o jogador, o cara do time. Não temos meio campo barato, bom na rodada, então tem muito meio campo barato aqui, vocês estão vendo, mas bom, peças boas não tem. Então eu vou ter que escalar alguns meios um pouquinho mais caros, sabe? Então isso vai dificultar, não vai sobrar para mim escalar um atacante caro nessa temporada. E nós temos atacantes bons, baratos também, que podem nos atender muito bem. Então, tem aqui muitas opções, né? Mas que eu indico para vocês, sabe? Para indicar boas opções, tá difícil. Tá difícil, meu campo é a posição mais difícil da rodada. Eu indico o Lucas Mugni do Mirassol, 7 cartoletas contra o Vasco, é uma boa. Tá fazendo gol, tá jogando bem. Aí daqui pra cima, tem algumas opções agora aqui, ó. 7 cartoletas, Canta La Piedra do Vitória. Era atacante ano passado no Cartola, tá como meia esse ano. Tá barato, precisa de 3,8 para valorizar contra o Remo. Uma baita opção. Eu vou escalar aqui no nosso time, Canta La Piedra. Aí aqui temos o Lúcio Acosta, muito bem escalado também, tá? 90 mil escalações, 8 cartoletas, precisa de 4,3 para valorizar. Tá no nosso time também, o Lúcio Acosta do Fluminense contra o Grêmio. E aí, aqui pra cima já fica muito caro. Não escala, jogadores não compensa, tá? Tem até o Breno Bidon aqui muito escalado, mas precisa de 5,4 para valorizar, é muita coisa. Então eu vou escalar o Alan Patrick, eu acho que ele tem que estar no time de todo mundo. Alan Patrick do Internacional, 8 cartoletas, 4,3 para valorizar. Tem o pênalti, tem as bolas paradas. É o grande jogador do Inter. O Atlético Paranaense tá mal, tá? Um time ruim. Então, acho que é muito favorito internacional. O Alan Patrick vai estar no nosso time. Sem discussão, tem que estar no time de todo mundo também, tá? Escala no seu time. Agora, atacantes. Vamos aos atacantes. Atacantes, tem um que tem que estar no time de todo mundo, que eu já até disse aqui no vídeo, tá? Pra mim é ele mais 10. Ele mais 10 é o principal jogador da rodada. Gabriel Barbosa, o Gabigol do Santos. 9 cartoletas. Precisa de 4,9 para começar a valorizar. Não é pouco, né? Mas uma assistência que ele der, ele já alcança isso. Então, é um grande jogador. Tá fazendo gols no Santos. Tá? Então, eu acho que ele tem que estar no seu time contra a Chapecoense, que é o pior time, o pior elenco do campeonato. Então, tem que estar fora de casa, difícil, mas vai estar no nosso time, tá? Vai estar no nosso time e vai ser o nosso capitão também. Gabigol, nosso capitão. É a melhor opção para a rodada. Não tem para onde correr aqui. Aí, vamos agora aos atacantes mais baratos. Vamos ver as opções e eu vou indicando as que pode te atender, né? Renato Kaiser, muito boa opção. Tá bem escalado contra o Remo. Uma grande possibilidade de fazer gol. Acho que tem que estar no seu time também. Só que ele vai ser nosso reserva de luxo. Então não vou escalar ele aqui. Vitinho do Internacional pode ser uma boa. Borré do Internacional, muito escalado, mas eu particularmente não gosto muito. Acho que tem opções melhores. Canóbio do Fluminense, também vai estar no nosso time o Canóbio, tá? Também vai estar no nosso time, 72 mil escalações. É interessante você ter ele no seu time para você não ficar para trás caso ele pontue bem. Serna do Fluminense, 9 cartoletas, precisa de 4,9 para valorizar, muito bom também. Terminou muito bem no campeonato passado. Carboneiro do Internacional, 51 mil escalações. Muito bom também, 4,9 para começar a valorizar. E aí daqui para cima já são os mais caros. Gostaria muito de escalar aqui, por exemplo, o Caio Jorge, mas não temos cartoletas para isso. Vocês estão vendo o saldo 27, tem 27 cartoletas. Então vamos escalar um mais baratinho.
que vai ser aqui no caso o Carboneiro do Internacional. Agora vamos escalar o nosso treinador, o time quase completo, tá? Temos, ó, nosso time está custando 82 cartoletas e faltam 18. É importante você não gastar as 100 cartoletas nessa rodada para não pôr todas as suas cartoletas em jogo. Então eu sempre deixo uma reserva, escalo ali uns 90 cartoletas, vai ficar até um pouco caro. Como eu falei para vocês, o meio-campo precisamos gastar um pouco mais, não temos meio-campista de 5, de 4 cartoletas bons essa temporada. E um lateral um pouquinho mais caro que escalamos. Agora o nosso treinador, vamos escalar o nosso treinador, tá? Eu acho que aqui não tem muitas opções assim, eu acho que tem duas boas opções, tá? Paulo Pesolano do Internacional, 6 cartoletas, precisando 3,2 para começar a valorizar, ou Rafael Guanais do Mirassol, precisando também dos mesmos 3,2 quanto o Vasco. Eu vou escalar o Paulo Pesolano, que eu acho que o confronto do Internacional é mais fácil do que o do Mirassol, tá? Então agora vamos para o nosso banco de reservas. Reservas, goleiro. Walter, reserva para o Walter vai ser difícil aqui, mas vamos colocar o Marcelo Rangel do Remo mesmo, que não tem outra opção. Lateral. Um lateral mais barato aqui do que os que nós escalamos. Tem o Aguirre do Internacional, vai ser o Aguirre, nosso lateral reserva. Zagueiro. Zagueiro aqui eu acho que dá para colocar o Freitas do Fluminense, caso até o James não jogue, então o Freitas. Meio campo, um meio campista mais barato, nós vamos aqui de Lucas Mugni do Mirassol. E aqui no ataque que vai ser o nosso reserva de luxo, tá? Que caso algum atacante nosso vá mal, o nosso reserva de luxo, Renato Kaiser do Vitória. Aí vamos colocar aqui, não esqueça, tá? De colocar aqui o reserva de luxo, de marcar ele como reserva de luxo. Até eu gosto muito de colocar o reserva de luxo na posição que tem o meu capitão. Caso o capitão vá mal, o reserva de luxo pode imitar e substituir o meu capitão e aumentar a minha pontuação. Então eu gosto muito de fazer isso também. Não é uma regra, mas eu gosto de fazer assim. Normalmente, tá? Não é sempre. Então, agora nossa equipe está pronta. Vamos salvar aqui. Salvando o nosso time. Time escalado, tá? Para a nossa primeira rodada do Cartola FC. Goleiro, Walter. As laterais, Juninho Capixaba do Bragantino, Igor Vinícius dos Santos. Zagueiros, James do Fluminense, Adonis Frias dos Santos. Meio campo, Alan Patrick do Internacional, que também é uma boa opção para capitão, caso você não queira o Gabriel, como eu pus aqui. Lúcio Acosta do Fluminense, Catalan Piedra do Vitória. Carboneiro do Internacional no ataque, com Canóbio do Fluminense e Gabigol capitão. Reserva de luxo, Renato Kaiser. Treinador, Paulo Pesolano do Internacional. Então, pessoal, nosso time está escalado para a primeira rodada. Passamos algumas boas dicas, tá? Para você escalar o seu time, fazer uma boa pontuação, valorizar cartoletas, que é o mais importante, tá? Sabendo, claro, a responsabilidade é de quem escala, então escolha as melhores opções, tá? Mas são boas dicas para que possamos ter uma boa rodada. Boa sorte para todos nós, tá? Uma ótima temporada, que você consiga atingir seus objetivos e vamos juntos. Boa mitada, até o próximo vídeo.